Então, vamos dizer assim, uma outra classe de pessoas que estão em dieta de restrição, né, que têm aí ou estão na investigação do processo de APLV, que precisam fazer a dieta de restrição de leite e derivados, que pode ser lançado mão também desses extratos vegetais, desses leites vegetais, são as crianças acima de 2 anos. Para esse grupo, a gente pode pensar, né, na adição desses leites vegetais. Por quê, gente? Até 2 anos, né? E aí eu vou falando pensar do leite vegetal, porque vai depender também. Até 2 anos, a gente sabe que a orientação para que a criança atinja suas necessidades nutricionais é leite materno, exclusivo até 6 meses, né? E na falta, fórmula infantil, não é leite vegetal, é fórmula, é o em pó na latinha escrito fórmula infantil. Por quê, gente? O que está ali na fórmula infantil não é leite em pó, né? Não é leite de vaca em pó, simplesmente o leite sem a água, e não é extrato vegetal. É um preparado que a indústria faz, então ela vai colocar ali mais vitaminas, mais minerais, vai tirar um pouco de proteína, vai ajustar o teor de carboidrato, ajustar o teor de gordura, para ficar o mais próximo possível do leite materno. Por isso que a gente fala o tempo inteiro aqui, para crianças alérgicas, muito menos, mas até mesmo para crianças não alérgicas, não tem recomendação de entrar com leite de vaca, nem líquido, nem em pó, antes de 1 ano, porque ele não atinge as necessidades nutricionais e ainda pode ter uma sobrecarga no rim da criança, porque tem muita proteína, tem muito sódio e ele é muito rico em outros minerais que podem fazer ali uma sobrecarga renal. Então, cuidado com isso, tá? Então, mas o que é mais adequado para suprir as necessidades nutricionais da criança, gente, até 2 anos, né, o indicado é leite materno, e na falta do leite materno, fórmula, de forma exclusiva até 6 meses, depois de 6 meses entram os alimentos, mas os alimentos vão complementar o leite materno até 1 ano, então o principal alimento da criança até 1 ano é leite materno, ou a fórmula, e depois de 1 ano, vamos dizer assim, esse equilíbrio ele começa a mudar um pouquinho. Então, antes era o leite materno, o que mais a criança consumia, e ela estava ali no início de um processo de introdução alimentar. A gente sabe que tem vezes que no início não come, mas cospe, às vezes a criança não quer nem pegar, é um processo de aprendizado, e cada criança vai ter o seu tempo, né, para começar a consumir ali os alimentos. Mas em torno de 1 ano, a grande maioria das crianças já tem uma boa alimentação, já teve contato com bastante alimentos, e aí a quantidade no dia que a criança toma de leite materno começa a reduzir e a quantidade de alimentos sólidos começa a aumentar. Então, a ordem aí da quantidade, não da importância, mas da quantidade vai alterando um pouquinho depois de 1 ano. Mas, né, segundo a recomendação da Organização Mundial, até 2 anos, no mínimo, leite materno, e a fórmula, geralmente, até 2 anos. A criança fez 2 anos, estando em leite materno ainda, em uso ali, né, a criança toma leite materno, lindo, maravilhoso, continue, é ótimo, né, se a mãe quer continuar, a criança quer continuar, tá tudo perfeito, continue, leite materno não vira água, leite materno não é fraco, leite materno não vai atrapalhar a alimentação da criança, não vai atrapalhar a criança em nada, muito pelo contrário, leite materno sempre tem benefícios, tá? Então, para criança acima de 2 anos, continua com leite materno, eu não vou entrar com extrato vegetal, com leite vegetal, ok? Agora, a criança não tomava mais o leite da mãe, ela já fazia uso há mais tempo de fórmula infantil, então o leite que está ali na latinha. No caso da criança, PLV, fórmula hipoalergênica, se a criança ainda é alérgica ao leite de vaca, certo? Com 2 anos, a gente vai avaliar como que está o estado nutricional dessa criança, como que a criança se desenvolveu ali no processo de introdução alimentar. Se a criança está bem nutricionalmente, se a criança come de forma variada, né, todos os outros grupos alimentares ali, o pratinho dela é equilibrado, né, e aí, principalmente, gente, no caso de crianças que não têm tantas restrições, porque tem alguns casos de crianças com múltiplas alergias alimentares que persistem até 2 anos, né, que ela tem restrições alimentares importantes ali, que muitas vezes a gente mantém a fórmula um tempo maior,
tá? Então, por isso que sempre tem que ser analisado de forma individual. Mas na maioria dos casos, a criança já vai comer de forma variada, né? Não tem tantas restrições alimentares assim. E aí a gente consegue fazer uma dieta equilibrada para a criança, suspender o uso dessa fórmula, tem que ser avaliado, tá, gente, por médico nutricionista, e a gente pode entrar com leite vegetal para essa criança na medida que ela sentir falta de alguma coisa que pareça com leite, gente. Porque se ela não quiser, não gostar de leite vegetal, né? Já recebi essa pergunta de várias alunas minhas no meu programa online. Ju, mas o meu filho não gostou de nenhum leite vegetal, precisa tomar? Não, gente. Lembra que extrato vegetal, né, de um alimento, leite de coco, leite de amêndoas, leite de amendoim, leite de arroz, leite de pistache, leite de quê? Que mais? Leite de aveia, né? Todos esses leites vegetais é um caldo daquele alimento. Então, a criança não precisa tomar o caldo daquele alimento, ela pode comer aquele alimento, né? Ou comer outros alimentos ali daquele mesmo grupo que ela vai estar bem nutrida e tá tudo bem. Líquido, né? O que a gente deveria tomar é água. E o resto a gente come. A verdade é essa, nem suco, gente, é tão adequado assim, não. Né? Suquinho com moderação. O líquido que a gente deveria tomar é água, água, água mesmo. Então, a criança pode permanecer comendo os alimentos de forma variada, de forma nutritiva, saudável, tomar água, tá tudo certo, e se houver necessidade, em alguns casos, a gente, né, fica mais atento ali ao cálcio, se houver necessidade, suplementa o cálcio e acompanha aquela criança para que ela não tenha nenhuma deficiência, nenhuma carência nutricional, tá certo? Mas precisa de avaliação de médico e de nutricionista, porque é nutricionista que olha essa parte, né? Cada macaco no seu galho aí também, tá certo? Então, não façam também, porque eu ouvi ali na aula que a Juliana falou que cada caso tem que ser analisado de forma individual. Estou falando no geral para que vocês entendam e questionem aí também, conversem, né, com o profissional que está fazendo o acompanhamento do seu filho ou filha com alergia alimentar, se já chegou até 2 anos de idade, tá certo? Fora isso, gente, quando que o leite vegetal ele pode ser utilizado para crianças APLV abaixo de 2 anos? Em preparações. Depois de 1 aninho de idade, a gente pode entrar com algumas preparações. Então, pode fazer uma torta, né, caseira, de legumes, por exemplo, um bolo sem leite, biscoitinhos caseiros. Então, essas receitas, aonde levaria o leite de vaca, a gente pode substituir plenamente pelo leite vegetal em receitas sem problema nenhum para crianças APLV acima de 1 ano. Abaixo de 1 ano não, gente, porque abaixo de 1 ano a gente não fica dando receita para criança. Até 1 aninho a criança tem que comer a comida, o alimento ali, né, cozidinho e tudo mais, mas o alimento, sem muita preparação. A criança tem que ter contato ali, conhecendo os sabores, os alimentos. E abaixo, né, dessa idade, como eu falei, se não está em aleitamento materno, é o uso da fórmula, e a fórmula hipoalergênica, a fórmula orientada para criança alérgica, e cada criança vai ter uma orientação diferente. Nós temos alguns tipos de fórmulas hipoalergênicas, nós temos, por incrível que pareça, fórmulas à base da própria proteína do leite de vaca, mas só que essa proteína ela vai ser quebradinha, e por estar quebrada, né, que é o hidrolisado, extensamente hidrolisado, então é uma proteína do leite de vaca muito quebrada. Aí tem com e sem lactose, também tem indicações diferentes, mas a maioria das crianças já não reage quando essa proteína é muito quebrada. A gente tem as fórmulas de soja, tem que ter cuidado também, porque algumas crianças reagem à soja, e também temos as fórmulas agora, né, mais recente, vamos dizer assim, no mercado brasileiro, as fórmulas à base da proteína também extensamente hidrolisada do arroz, e também temos que ter indicação, porque algumas crianças reagem ao arroz. Então, gente, tem que conhecer sobre alérgicos, tem que ver as especificidades, a idade também conta, porque, por exemplo, fórmula de soja não é indicado para criança abaixo de 6 meses, tem um maior risco da criança reagir à soja também, né? Dependendo ali do sintoma, principalmente se for um sintoma gastrointestinal, a gente tem que ter cuidado ainda maior com essa soja. Tem a questão também da característica físico-química, né, dessas fórmulas, porque ainda tem as fórmulas de aminoácido, né, que são aminoácidos sintéticos ali, que é a menor parte da proteína, mas nessa fórmula não tem proteína do leite de vaca, nem de soja, nem de arroz, o aminoácido ali é sintético,
tá? Então, cada criança vai ter a sua indicação, porque também a gente tem que avaliar os sintomas, né? Uma criança que tem uma doença do refluxo, por exemplo, associada ou não à PLV, ou concomitante à PLV, essa criança, se a fórmula for muito fininha, muito líquida, ela tende a piorar os sintomas. Então, tudo isso tem que ser avaliado, a fórmula tem que ser indicação individual realmente, né? Não dá para indicar aqui, mas eu posso falar dessas diferenças aqui para vocês, tá? Então, até 2 anos. No caso de ausência de leite materno, a gente utiliza a fórmula hipoalergênica ou também tem vamos dizer, né, a alimentação mista com leite materno e com fórmula em alguns casos.